bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. É um prazer poder estar com você aqui de novo. Na semana passada, na aula de número 33, eu não estava. Foi o pastor Ivair que deu a aula, uma aula espetacular. Quero agradecer o pastor Ivair, pela disposição e rapidamente, quando eu falei com ele, ele já gravou a aula. Foi bênção, Espero que você tenha aprendido aí bastante com a aula dele, assim como eu também aprendi. Bom, então hoje nós vamos finalizar, a aula de número 34, nós vamos finalizar, enfim, o Antigo Testamento. Nós vamos trabalhar hoje e falar sobre o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e nós finalizamos aqui então o panorama do Antigo Testamento. Você que participou aí dessas aulas, foram 34 aulas, onde nós aprendemos 39 livros, Foram 8 meses aprendendo sobre esse panorama, foram um total de 20 horas de conteúdo. Você que participou aí, você consumiu 20 horas de conteúdo da Palavra de Deus, isso é uma bênção, isso é muito bom. E aí então, eu quero agora falar com você que assistiu todas as aulas, você que assistiu essas 34 aulas, esses 39 livros, esses 8 meses, aí essas 20 horas de conteúdo, você que fala, pastor, eu participei de tudo, eu assisti tudo, você vai escrever aqui no comentário o seu nome, você vai dizer, eu participei, porque você vai ganhar um presente da nossa escola bíblica, tá? Eu vou te procurar e você vai ganhar um presente. Não adianta você mandar mensagem no WhatsApp, talvez tem pessoas que falam comigo no culto, durante o culto, pastor, olha, eu assisti. Não, você precisa comentar aqui, tá? Então vai lá nos comentários, coloca o seu nome, escreva, eu participei de todas as aulas, eu assisti todas as aulas, que nós vamos te mandar um presente aí da nossa escola bíblica, tá? Não adianta você mentir para mim, eu acredito que você não vai fazer isso, porque nós estamos diante de homens e mulheres de Deus, Então, se você não assistiu, você não vai colocar, mas eu sei sim que tem pessoas aqui que participaram de todas as aulas, consumiram todos esses conteúdos, aprenderam acerca do Antigo Testamento, desse panorama, e aí você vai escrever aí, você vai receber de nós aqui da Escola Bíblica esse presente, tá bom? Hoje nós vamos finalizar o Antigo Testamento e vamos finalizar a Escola Bíblica esse ano, Então essa é a última semana de Escola Bíblica, depois nós vamos parar, vamos finalizar aí, vamos parar, ficar um mês parado, um mês e meio mais ou menos, quando for mais ou menos no meio de janeiro, nós voltamos com o panorama bíblico do Novo Testamento, Vamos concluir aí a Bíblia toda e vai ser uma bênção no próximo ano. Esse ano já foi muito abençoado, você já pôde aprender demais e no próximo ano será ainda melhor. Nós teremos algumas novidades, nós vamos fazer camiseta aqui da nossa escola bíblica, nós vamos fazer um evento presencial, um encontro entre os alunos, onde nós vamos falar da importância do estudo bíblico, onde nós vamos discutir algumas coisas, vai ser bênção. Então você que já é nosso aluno, continue aí aprendendo mais acerca da Palavra de Deus. Beleza? Bom, já falei demais, vamos lá para a nossa aula então de Malaquias, mas antes eu quero orar. Se você pode, feche seus olhos onde você está. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, hoje em especial, Senhor, porque nós estamos dando cabo, nós estamos concluindo, Senhor Pai, o Antigo Testamento, o aprendizado, Senhor Pai, do Antigo Testamento, das Escrituras que o Senhor deixou para nós, de Gênesis a Malaquias, Pai. Nós tivemos aqui conteúdos onde nós aprendemos aquilo que o Senhor deixou para nós, material, Senhor Pai, a Tua Palavra em forma de escrita, para aprendermos qual é a Tua vontade, como nós devemos agir, o que fazemos, Senhor Pai, para alcançarmos a Tua vontade, para estarmos no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar. Eu quero Te louvar por cada aluno que nos assistiu esse tempo, por cada lar, Senhor Pai, que essa palavra, essa aula chegou. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam crescer, não só no conhecimento da Tua Palavra, mas que elas possam crescer na graça, Senhor Pai, que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa última aula seja também abençoadora, como todas as outras foi.
que nessa última aula nós possamos continuar aprendendo mais e mais acerca da tua vontade, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre o profeta Malaquias, né? Que faz parte daquele trio de profeta que nós já havíamos falado. Eu já tinha falado, o pastor Ivar na última aula também falou, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, que são considerados profetas pós-exílico, né? Eles profetizaram, eles escreveram depois do exílio babilônico. E aqui Malaquias, ele profetizou mais ou menos 100 anos depois do exílio, né? Então depois que o povo de Deus voltou da Babilônia, passou-se 100 anos, mais ou menos, então foi aí que Malaquias profetizou, mais ou menos no ano de 430 antes de Cristo, tá bom? O livro do profeta Malaquias tem 4 capítulos, é um livro bem pequeno, 55 versículos apenas, né? Se você estiver com a sua Bíblia aí, você vai ver que ela dá 2,5 páginas esse livro, então ele é bem pequeno mesmo, tá bom? Nós já falamos aqui que ele profetizou no ano de 430 a.C. e o significado do nome de Malaquias é mensageiro de Deus, tá? Esse é o significado do nome Malaquias. Bom, o primeiro capítulo então de Malaquias, já entrando aqui no conteúdo, o primeiro capítulo, logo os primeiros versículos aqui, versículo 1, 2, 3 em diante, é uma declaração de amor de Deus para o seu povo, né? Então Deus começa dizendo, aqui nós vamos ler, ó, versículo 2 diz assim, ó, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos amastes? Então olha só, Deus ele começa dizendo, olha meu povo, povo meu, eu amei vocês, mas o povo questiona, o povo fala, mas em que vocês nos amou? Em que o Senhor nos amou? E aí o Senhor, no versículo 2 em diante, também ele começa a dizer, olha, eu te amei, ele começa a dar a declaração dele, porque eu sempre estive com você, porque eu escolhi Jacó, e ele começa a falar, você pode ler também depois com calma aí na sua casa. Então, versículo 1, comecinho do versículo 1, ele diz isso, né? Deixa eu ler aqui o 1 e o 2, o 2 e o 3, perdão, que diz assim, ó, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia eu amei Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais dos exércitos, do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar o lugar deserto. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, e eu destruirei. Edom será chamada a terra da impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e direi, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Bom, aqui ele está dizendo assim, olha, eu amei o povo de Deus, eu separei vocês, eu escolhi vocês, eu estive com vocês. Olha para os outros povos, o que aconteceu com eles. Olha para os outros povos que foram destruídos, que me aborreceram, mas vocês não, eu estive com vocês. Então é uma declaração de amor de Deus aqui com o povo, tá? Bom, depois disso, né, ainda no capítulo 1, Deus, através de Malaquias, né, condena algumas práticas dos sacerdotes e do povo, né? A partir do versículo 6 em diante aqui, o Senhor vai condenar algumas práticas, porque os sacerdotes e também o povo estavam sacrificando, trazendo sacrifícios para o Senhor, animais que eram considerados impuros, né? Porque quando ia se fazer um sacrifício, né? Quando tinha-se uma oferta de sacrifício, né? O povo lá tinha pecado, e aí então, para pagar, alguém precisava morrer, algum sangue precisava ser vertido pelo seu pecado, então eles traziam seus animais, mas nessa época o povo estava trazendo pão impuro, se você ler aqui você vai ver isso, o povo estava trazendo animal que era cego, que era deficiente, que era coxo, eles estavam trazendo animais que o Senhor não permitia, porque o animal do sacrifício precisava ser um animal perfeito, né? Mas o que o povo fazia? Então eu tinha lá um rebanho de cabra, né, um rebanho de ovelha. E aí
eu pegava aquela ovelha que não dava para mim vender, que não dava para mim comer, porque ela era mirradinha, ela era machucada, ou ela era cega. Então eu pegava essa ovelha que já não servia para nada e trazia então como sacrifício, já que ela ia morrer, né? Então eu trazia aquela que tinha menos valor e trazia como sacrifício ao Senhor. Então o Senhor aqui, através de Malaquias, ele exorta o povo, né? O sacerdote e o povo contra essas práticas. Ele fala: vocês têm trazido para mim ofertas com animais doentes, animais cegos. Vamos ler isso? Olha só, no versículo 7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? É uma pergunta aqui. Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador. Terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha que legal aqui o que o Senhor está dizendo. O Senhor fala assim: ó, pega esses animais que vocês têm ofertado para mim, pega essa tua oferta, que é ridícula, né? Porque é um animal que não está dentro daquilo. Desculpa usar essa palavra ridícula, que isso aqui saiu de mim. Mas é essa oferta que você escolheu aí, dá para o teu governador. Leva ela para aquele que te governa. Vê se ele vai aceitar. Vê se ele vai ficar feliz com essa oferta. Nem ele vai ficar feliz, quanto mais eu, que sou o Senhor. Então o Senhor está chamando a atenção do povo, e aqui para nós também. Que tipo de oferta nós temos ofertado? E aqui, querido, eu não estou querendo dizer apenas oferta financeira, não me interprete mal, né? Talvez você vai falar: já veio o pastor falar de oferta. Não, é Bíblia. Aqui a oferta pode ser o teu tempo, aqui a oferta pode ser o teu trabalho, né? A tua oferta de trabalho ao Senhor, o tempo que você tira para a obra. O que você tem oferecido? Você tem oferecido aquilo que te sobra? Você tem oferecido aquilo que, olha, os meus dias estão todos contados, mas sobra um espacinho, sobra meia hora, 40 minutos ali de um dia da semana, eu vou ofertar esse dia. Você tem entregado sobra ao Senhor? Porque se você tem feito isso, essa é a palavra do Senhor para você. Olha, eu não tenho se alegrado disso, o Senhor dizendo. Não, porque nós precisamos entregar o melhor ao Senhor. Quando a oferta de sacrifício foi instituída, ele disse: olha, os animais precisam ser perfeitos, né? A oferta precisa ser agradável ao Senhor. Então, se você tem entregado ao Senhor aquilo que te sobra, querido, pense nisso, reflita nisso. Esse texto também é para você, tá bom? Bom, vamos continuar a aula aqui. Deixa eu ler aqui o versículo 14, ainda nesse assunto, tá? Para a gente poder concluir esse capítulo. Versículo 14, o último versículo do capítulo, diz assim: ó, maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor uma coisa vil, pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre as nações. Então ele está dizendo assim, ó, maldito seja aquele que engana, aquele que tem para ofertar e não oferta, ou aquele que tem para ofertar, mas oferta pouco, oferta o que te sobra. Ele diz, olha, maldito. Então cuidado com o que você tem ofertado ao Senhor, lembrando que eu não estou dizendo apenas de finanças, estou dizendo da tua oferta, da tua vida, né? Você é uma oferta ao Senhor. Então, o que você tem ofertado, beleza? Bom, no capítulo 2, Deus também condena 2 pecados exclusivos, tá? Que estavam acontecendo no meio do povo. Então, ele começa aqui, no versículo 10 e 11, ele fala bem claro, bem específico sobre esses 2 pecados que estavam acontecendo. O primeiro pecado é o casamento do povo de Deus com mulheres que não eram do povo de Deus. Então os homens, né, assim como já tinha acontecido em outras épocas, aqui estavam se casando com mulheres que eram de outro povo, que não era do povo de Deus, não era judeu, né? E quando eles faziam isso, essas mulheres adoravam outros deuses,
Essas mulheres eram de outras nações, né? Nações que adoravam outros deuses que não eram o Deus de Israel. E aí então o Senhor, ele vai e ele condena essa prática. Nós lemos isso no capítulo 2, no versículo 10 e 11, que diz assim, ó. Não temos nós todos o mesmo Pai? É uma pergunta. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal. A abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Então, a primeira coisa que Deus condena aqui nesse capítulo é o casamento de homens que se casavam com mulheres que não eram do povo de Deus. E aí o segundo pecado que Deus está expondo aqui, condenando, é a infidelidade no casamento, né? O adultério. Os homens que adulteravam-se, eles adulteravam com outras mulheres, né, fora do seu casamento, e depois divorciavam-se da sua esposa. Deus também condena isso no versículo 16. Ele diz assim, ó, eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Aquele que cobre de violência sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam desleais. Ou seja, sejam leais às vossas esposas. Eu detesto o divórcio. Então aqui é o segundo ponto que Deus está apontando através de Malaquias, né, e condenando. Tá bom? No versículo 17, finalizando o capítulo 2, ele faz um anúncio do dia do Senhor, né? O tão falado dia do Senhor, que já foi falado por outros profetas que nós já estudamos aqui, o grande dia do Senhor, né? Versículo 17, ele diz assim, ó, enfardais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer um que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? E aí depois ele vai dizer até o versículo 12 sobre o dia do juízo, o dia do Senhor, né? Que é o dia que o ímpio vai ser condenado e o justo vai ser salvo pelo Senhor. Esse é o dia do Senhor. Depois você pode ler também com calma aí. Bom, no início do capítulo 3, ele também, o contexto todo, ele está dizendo sobre o dia do Senhor, mas no início do capítulo 3, versículo 1 e 2, ele faz, né, Malaquias faz uma profecia sobre um profeta que viria, que abriria o caminho, que anunciaria o caminho do Senhor, que era João Batista. Nós que conhecemos o Novo Testamento, sabemos que ele está falando de João Batista. Deixa eu te explicar algo aqui, nós temos tempo ainda para isso. Depois de Malaquias, houve um silêncio profético de 400 anos. Então, houve o profeta Malaquias, depois Deus não usou nenhum homem para falar da parte de Deus para o povo. Então, durante 400 anos, o Senhor não falou com o seu povo através do profeta. Durante 400 anos, Deus ficou literalmente em silêncio. E aí, então, nós entramos no Novo Testamento, né? Quando o nascimento de Jesus, e aí vem João Batista, né? Que foi o próximo profeta ali, preparando o caminho do Senhor. Olha o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 3. Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que eu farei com vocês. Olha que lindo, né? Aqui no versículo 1 e 2, já falando, né, predizendo ali sobre João Batista e também sobre Jesus, o Messias, né, que ele viria, aquele que é tão esperado, aquele que vocês estão procurando, vai chegar de repente, né, aquele que vai estabelecer a aliança com vocês. É lindo isso. Então esse é o texto do versículo 1 e versículo 2. Bom, do versículo 6 ao versículo 12 do capítulo 3, ele vai falar sobre a importância dos dízimos e da oferta ao Senhor, falando através da vida de Malaquias, né? Aquele texto, inclusive aqui que tem aquele texto tão conhecido, né? Que nós falamos aí, várias igrejas falam
no momento de dízimo e oferta, que olha, todavia vocês têm me roubado, né? E aí as pessoas perguntam, mas o que nós temos te roubado, Senhor? Quando te roubamos, ele diz, olha, nas ofertas, nos dízimos e nas ofertas alçadas, que vocês não têm trazido ao altar. Olha só o versículo 8, né, que diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, esse é o mais conhecido, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, um texto muito conhecido, e aqui está no livro de Malaquias, o Senhor dizendo, né, repreendendo o povo da importância do dízimo, né? O dízimo é 10% de tudo aquilo que o homem ganha, de tudo aquilo que entra, né, nos rendimentos do homem. Há pessoas que vão falar, mas o dízimo é coisa... Não vim aqui discutir dízimo não, tá, querido? Mas nós estamos na aula, acabo de falar isso, que é uma aula de escola bíblica. Pessoas que vai dizer, olha, mas o dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei. Não, não é da lei, querido. Dízimo é um princípio, porque ele estava antes da lei, né? A lei veio com Moisés, mas o dízimo está lá em Abraão. O dízimo está em Jacó, que são antes da lei, né? São homens que vieram antes da lei de Moisés. Ou seja, dízimo é um princípio, não se trata de lei ou não. Dízimo é um princípio, é devolver ao Senhor aquilo que Ele me deu. É devolver, entregar ao Senhor 10% daquilo que Ele me deu o mês todo, né? Então todo o rendimento, todo o rebanho, todos os frutos que o homem colhia, 10% precisavam, né, e ser devolvido ao Senhor. Beleza? Então aqui é o capítulo 3. A partir do versículo 13, Deus fala sobre a queixa do povo. E o povo estava questionando, né? Olha, não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena, porque o ímpio prospera. Nós já falamos alguns textos, né? Alguns profetas, algum povo que já questionou sobre isso. Mas aqui o povo questiona de novo, não vale a pena. Porque o ímpio prospera, os orgulhosos prosperam, né? E o justo só geme. Aquele que pratica a justiça tem sofrido, né? E aí o Senhor vai responder aqui, né? Que vale a pena sim, né? Vale a pena fazer a vontade de Deus. Olha só o versículo 16, 17 e 18. Eu acho lindo e eu quero ler ele com você. Capítulo 3, versículo 16 em diante diz assim. Então, aqueles que temiam ao Senhor, está falando aqui do dia do juízo, tá? Aqueles que temiam ao Senhor falarão uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, ou seja, eles serão meus, né? Naquele dia que preparei. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha que lindo. O Senhor dizendo, olha, lá no grande dia, no dia do Senhor, vocês verão de novo, verão outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E aqui eu quero fazer apenas uma observação, né? O porquê outra vez? Por que ele diz, verás outra vez? Porque aqui na terra nós já vemos a diferença daquele que serve e que não serve. O tempo passa, pode parecer, se você pegar um espaço pequeno de tempo, que o ímpio está se dando bem. Pode parecer, num curto espaço de tempo, que você, que é justo, está se dando mal. Mas ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua trajetória, você vai ver que vale a pena servir ao Senhor. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, me assistindo,
Alguns já têm a convicção, sim, vale a pena, eu já vivi, eu já tenho um pouco mais de idade e eu sei que vale a pena servir ao Senhor. Né? E aí o texto vai dizer, olha, verás outra vez, porque nós veremos lá na glória, mas nós vemos aqui na terra também que vale a pena servir ao Senhor. E aí então, para finalizar, no capítulo 4, ele continua dizendo do dia do Senhor, e ele diz assim, ó, capítulo 4, versículo 1, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que será para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, preste atenção nisso, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E eu saireis, está dizendo o povo, né? E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisarei os inimigos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, você que é justo, você que segue a justiça, você que persegue fazer a coisa certa, isso é para você, mas para vocês que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, aleluia. Deus seja louvado por isso, né? E aí, terminando, versículo 4, ele diz assim, lembrei-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então olha só, nós que cremos no Senhor, nós que buscamos diligentemente fazer a coisa certa, nós temos essa segurança que para nós nascerá o sol da justiça. Esse foi o livro de Malaquias, esse foi o panorama bíblico do Antigo Testamento. Você que esteve comigo todos esses dias, muito obrigado. Eu quero também te fazer um pedido, você que já assistiu às aulas, já escreveu o seu nome aí, acredito que você já fez isso. Agora, se você puder, se você tiver uns minutinhos aí, escreva alguma coisa sobre essas aulas. Diga aí quanto essas aulas foram importantes, se foi importante para você. Diga, olha, eu aprendi coisas. Ou se você não aprendeu nada, não diga nada. Talvez você já tenha um conhecimento excedente, né? Talvez você já tenha um conhecimento muito maior daquilo que foi passado aqui. Eu creio que tem pessoas assim. Talvez você vai dizer, olha, eu não aprendi nada porque eu não sabia. Tudo bem, mas se você aprendeu algo que você não sabia, se essas aulas agregou algum conhecimento com você, com a sua vida, escreva aí, fala, essas aulas foram bênçãos para mim, foram bênçãos para a minha vida. Essas aulas trouxeram mais conhecimento, e junto com o conhecimento, né, mudança, porque o conhecimento ele não vem sozinho. Ele não vem apenas para encher a tua cachola de coisas, ele não vem apenas para ocupar espaço aí na tua cabeça. Primeiro que conhecimento não ocupa espaço. E segundo, que o conhecimento ele vem nos libertar. O conhecimento ele vem trazendo mudança. O conhecimento nunca vem sozinho, querido. Ele vem trazendo algo para você. E eu creio do fundo do meu coração que essas aulas trouxeram alguma mudança para a tua vida. Por isso que nós estamos aqui. E também creio que o próximo ano será ainda mais abençoado. Se o Antigo Testamento foi bênção, imagina o Novo, querido. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar da nova aliança, nós vamos falar daquilo que o Senhor preparou para nós. Olha que lindo. Então, eu quero você aqui no meio de janeiro, na metade do mês de janeiro, nós vamos voltar com as nossas aulas de escola bíblica. E eu quero ver todos vocês aqui novamente para viver mais um ano junto, aprendendo da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada, né? Um resto aí de novembro abençoado. Já estamos, dezembro está logo ali,
né? Mais alguns dias, no próximo domingo já é dezembro, o ano está acabando, o Senhor cuidou de nós em todo esse ano, querido. Se você está assistindo a aula aqui comigo, nós tivemos luta, não é mesmo? Você teve luta, assim como eu também tive, mas em todas elas nós fomos mais que vencedores para a glória de Deus. Amém? Fique com Deus, eu quero poder orar. Pai, Senhor, meu sentimento nessa aula, Senhor Pai, é um sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor me deu força para finalizar esse projeto, Senhor. O Senhor me deu força, Pai, para acabar essas aulas. O Senhor sabe como não foi fácil. O Senhor sabe como teve dias que eu fiquei desanimado em gravar as aulas. O Senhor sabe, Senhor Pai, as madrugadas que eu passei estudando, Senhor. Algumas madrugadas, inclusive, gravando esse conteúdo. O Senhor sabe, Senhor Pai, que eu só cheguei aqui na 34ª aula porque o Senhor estava comigo. Quantas foram as vezes, Pai, que eu comecei coisas e não terminei? Quantas foram as vezes que eu comecei um projeto e não finalizei, Senhor? Mas eu estou finalizando esse projeto, esse panorama do Antigo Testamento, é porque o Senhor me fortaleceu, o Senhor estava comigo, me impulsionando. Pai, eu quero agradecer pela vida do nosso pastor Ivair, que sempre me motivou, sempre me impulsionou a fazer essas aulas. Quero agradecer aqueles que nos assistem, que comentam, que deixam os seus likes, Pai, porque isso nos ajuda muito, isso nos motiva a continuar fazendo isso. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, porque a Tua palavra diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Então eu estou muito feliz hoje por estar terminando essa etapa do Antigo Testamento. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um daqueles que nos assistem. Pai, eu quero orar e te pedir, Senhor, Pai, coloca uma sede de conhecimento nesses irmãos, coloca uma sede, Senhor, Pai, por buscar mais do Senhor, mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos viver esse resto de ano abençoado pelo Senhor e que nós possamos começar o 2025 aprendendo mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida, a tua semana e o teu resto de ano até o ano que vem. Deus abençoe.